Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje eu fiz o vídeo, estou fazendo bem tarde. Hoje eu fui pregar numa igreja bem distante, para fechamento dos 10 dias de oração, mas foi uma bênção. Essa semana toda falando sobre o Espírito Santo, irmãos, olha, vou lhe contar, viu? Foi uma coisa muito maravilhosa, uma experiência sem comentários. Foi muito bom aprender um pouco da grandeza do Espírito Santo. Mas no tema dessa semana, estamos na lição 10 já. Já estamos aí concluindo a lição desse trimestre. E aí vamos entrar na lição do segundo trimestre do ano 2026. Mas olha só a imagem, que interessante. Uma mão, a cruz, uma madeira embaixo, claro, um prego, e você tem a conotação, com certeza, que é Cristo. Porém, o sangue de Cristo gera semente a um coração que está em negridão. Em outras palavras, o coração aparentemente parece estar sem vida, mas agora, com o sangue de Cristo, ele concedeu verdadeiramente vida nele. Lembra do aquele hino que diz assim: vida tens em olhar? Quando Cristo entra na história desse mundo, nós agora começamos a ser completos nele. Não foi isso que Paulo falou? Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, o tema é completos em Cristo. E o verso para memorizar, bem intrigante para alguns amigos evangélicos que querem, às vezes, nos alfinetar como os guardadores do sábado. E vamos entender um pouco sobre esse assunto aqui de uma maneira bem sucinta, bem breve, no decorrer da semana, iremos então esmiuçar melhor. Olha o que é que diz o verso. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, festas, dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só, Paulo orientou os colossenses a eles não serem, vamos dizer assim, induzidos pelas vãs filosofias. No capítulo 2 e o verso 8, Paulo fala assim, ó, tenham cuidado para que ninguém vos engane, e ali o termo quer dizer enredar, ou seja, para que ninguém não venha roubar de você a esperança que você tem, e venha ensinar vãs sutilezas ou vãs orientações. Tem traduções que chegam a falar conversa fiada, outras falam tradições humanas, princípio do mundo, aí ele fala assim, segundo o princípio do mundo e não segundo Cristo, no capítulo 2 de Colossenses e o verso 8. Quando chegamos no verso 16 e 17, então você nota que o contexto todo, Paulo está orientando para que eles não ficassem se deixando levar pelas orientações dos líderes daquela época, ou seja, de alguns fariseus, que eu posso dizer assim, que levavam com muita pauta as ofertas. E esse termo que usa aqui, comida e bebida, isso tem a ver com oferta. Você sabe que as ofertas no passado envolviam comida e bebida. As ofertas de paz, ofertas de gratidão, e essas ofertas ela apontava para Cristo. Por isso que ele fala aqui na frente, pois elas são sombra. Olha, a sombra é o que reflete o ideal. Se eu fizer assim, olha, a minha mão embaixo não está com a sombra, pronto, o ideal é esse aqui. Aqui é só a sombra. Então a sombra, ela realmente é o que tem a ver com o que estava sendo por Paulo dito, e o autor, ou o autor da sombra é Cristo. Em outras palavras, as festas anuais, os dias de sábado, sábados no plural, né? É bom deixar isso muito claro. A parte que ele fala também dos dias de lua nova, dias de festa, eram só, olha, sombra, mas aqui Cristo era o crucial. Deu para entender aqui? Sombra, lua nova, dias de festa, comidas e bebidas, e sábados. Cristo aqui o maioral. Pronto. Dentro disto, o que a gente vai entender aqui? A comida e bebida, irmãos, não tem nada a ver com a abolição de animais imundos. Eu não gosto de dizer alimentos imundos, porque para mim o que é alimento é para se comer. Então eu gosto mais da classe de animais imundos, não alimento imundo. O que é alimento não pode ser imundo, uma vez que serve para ingerir. Agora, animais, aí sim, existem classes de animais limpos e animais imundos. Pelo menos é o que está em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. E diante disso ele fala que ninguém vos julgue, ou seja, as pessoas queriam que eles continuassem fazendo esses rituais de dias de festa, dias de lua nova, sábados cerimoniais, e as festas judaicas envolvia Páscoa, envolvia pães asmos, festa dos tabernáculos, festa da colheita. Tudo isso tinha como apontar a Cristo. Eles apontavam a Cristo. Por isso que ele fala assim, ó, essas coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Cristo é o completo de tudo. Essas sombras, elas que estavam no passado para prefigurar
E por que eu digo para vocês que essas comidas e bebidas não têm a ver com animais limpos e imundos? Ou seja, agora Deus está descartando os animais imundos e pode comer tudo. Não, porque a lei dos alimentos, irmãos, dos animais, elas vieram anterior à própria lei, esse ponto na lei de Deus. Em outras palavras, a distinção entre os animais, ele veio depois, no que diz respeito aqui. No capítulo 7 de Gênesis, você encontra o próprio Deus falando para Noé os animais que deviam colocar. Ele fala tantos animais limpos e tantos imundos. Não é assim que ele fala? 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Depois, quando Noé sai da arca, ele fala assim, e ofereceu Noé a Deus toda árvore limpa, todo animal limpo. Então ali você já tem uma nota de o que era limpo e imundo, antes de vir até a lei dos animais. Então Deus aqui está fazendo, deixando-se com clareza como um princípio ideal. Tem um comentarista chamado Albert Barnes. Esse Albert, ele era um comentarista presbiteriano do século XIX. E eu achei interessante que no comentário que ele fala, ele chega a descrever que esse sábado aqui, olha, eu estou falando de um comentário de um presbiteriano, não é nem adventista. Ele chega a descrever assim, ó, não há evidência nesta passagem de que Paulo teria ensinado que não era obrigatório observar todo o tempo santo, porque não há menor motivo para crer que ele quis ensinar que um dos 10 mandamentos cessara de ser obrigatório à humanidade. Ele mirava os muitos dias que foram observados pelos hebreus, como festivais, parte integrante da lei típica e cerimonial. Olha o que ele fala aqui embaixo. Esses mandamentos são de natureza da lei moral, o sábado semanal, e de aplicação universal perpétua. Se fosse assim, Paulo teria falado o sábado e não sábados, que são ali um conjunto de sábados. E por que isso? Existia dias de festa que caía no sábado, que caía na quarta-feira, mas esse dia era celebrado como fosse sábado, porque era dia solene, era um dia de fato sagrado. Se, exemplo, a festa de Lua Nova ou a festa dos Pães Asmos caísse na sexta, aquele era considerado como um dia de sábado também, mesmo que não fosse o sábado semanal. Então, diante disso, o que é que a gente entende? Paulo está descrevendo que todas as festas, tudo aquilo que apontava para Cristo, ele de fato perdeu a sua importância. Não se faz mais essas festas porque Cristo já tinha vindo. Então Cristo já veio, cumpriu todas as festas que apontavam para ele e logo elas perderam a sua importância. Por isso que Paulo chega a dizer assim, ó, cuidado com os rudimentos deste mundo ou com as vãs filosofias que se ensina. Espero que tenha ficado claro para você. Que eu peço agora, que em nome de Cristo, você abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Colossenses 2, 16 e 17 não está dando nenhum mérito para desfavorecer o sábado, nem está endossando o alimento ou o ingerir animais imundos. Muito pelo contrário, Paulo está falando de festas judaicas, de celebrações que apontavam para Cristo, e em Cristo ela foi confirmada. Tá bom? Vamos orar agora? Maravilhoso Deus e soberano Pai, muito obrigado pela lição de escola sabatina dessa semana. Que o Senhor nos auxilie a continuar aprendendo e crescendo para a glória do Teu nome. Perdoa, querido Pai, nossas faltas, mantém-nos perto de Ti e nos ajuda a entendermos cada dia a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe, uma feliz semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.